Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em comunhão com a Igreja Celeste, somos reunidos pelo Espírito em torno do Cordeiro imolado que vive para sempre. A Ele glorifiquemos e demos graças, pois nos alimenta com a palavra proclamada e o pão partilhado. Desafiados a responder à pergunta: vocês me amam? Queremos nos dispor a seguir o Senhor como testemunhas da ressurreição. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir.
Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. O Evangelho deste domingo nos relata o encontro à beira do lago de Jesus com seus discípulos, com quem ele partilha uma refeição. Esse texto, chamado de A Pesca Milagrosa, é narrado por João no final de seu Evangelho, distinguindo-se assim de Lucas, que o situa no início, no contexto do chamado dos primeiros discípulos. Para João, a pesca e a consequente partilha do alimento são expressões do reconhecimento do ressuscitado como aquele que vivera com eles e fora crucificado. O crucificado e o ressuscitado são a mesmíssima pessoa. Essa é a experiência vivida que ilumina a mente e o coração dos discípulos. E isso não é tudo. Em João, a pesca e a consequente refeição, segue-se o chamado de Pedro para apacentar as ovelhas do rebanho de Jesus. O texto conhecido como Primado de Pedro, nos sinóticos, é, em João, um chamado a exercer uma missão, delegada a Pedro pelo ressuscitado. Oremos. Jesus ressuscitado, nós te damos graças pelo perdão concedido a Pedro, pela continuação da pesca que confias à tua igreja e pela refeição que nos preparas na outra margem, junto de ti. Quando te declaramos, vamos contigo, mantém-nos firmes na nossa fé e fiéis a seguir-te, nos caminhos onde tu nos precedestes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.